é o motivo de nós estarmos aqui hoje, viu, amados? Se não houvesse aquela queda do ser humano, da raça humana, e é o que eu estava falando, não foi Eva que caiu, tá, amados? Foi Adão. Porque foi dado a Adão a ordem para não comer. Vamos lembrar disso? Gênesis capítulo 2, começa pelo 15, né? O 15, o 16 e o 17. O que diz? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ali é o que nós chamamos, né, da lei universal. Pelo menos o pastor Ivaldi gostava, né, de chamar assim, a lei universal. A lei que está sobre todos e em todos. Ali só existiu o homem, amados. E essa é uma questão. Se nós vermos, né, o sexto dia é o dia da criação do ser humano, do Adão. E quando o Senhor coloca ele no jardim para o lavrar e o guardar, a gente tem sempre a falsa ideia, né, de que Adão não trabalhava, né? Não, Adão trabalhava sim. Trabalhava muito. Há uma ideia que ele não se cansava, né, de trabalhar, porque é uma das maldições que caiu sobre o ser humano, do suor do rosto, né, comer do fruto da terra. Mas ali foi dada a ordem a Adão, e ali se tornou uma lei. Porque enquanto Deus não tivesse falado qualquer outra coisa, ele poderia comer tranquilamente. É nesse ponto que nós temos que nos atentar. Porque no verso 16 ele falou, de toda árvore dos jardins comerás livremente. Se só tivéssemos ficado nesse versículo, tudo bem ele ter comido do fruto do bem e do mal, do conhecimento, tá tudo bem. Porque não foi dada uma ordem contrária. Mas no verso 17 ele é muito claro quanto à ordenança. Que apesar de ter lá, amados, imagino eu que milhares e milhares de frutos e árvores e um jardim esplêndido, apenas um era a proibida, pelo menos o consumo dele, era proibido o consumo, que era o que dava o conhecimento. O diabo astuto, né, olhando para aquilo e eu sinceramente, amados, eu não sei quantos tempos se passaram, né, desde a criação da mulher, né, depois a gente passa para o verso 18 até lá no 23, onde o Senhor cria a mulher e une o homem à mulher, né, em casamento. Não sei quanto tempo passou desse espaço, né, entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Mas eu entendo que o diabo esperou pacientemente. Esperou a oportunidade de Eva olhar aquele fruto e desejar ele. E na oportunidade foi colocado a dúvida, onde ele questiona, mas não foi assim que o Senhor disse? De toda árvore comerás livremente? O que fala o 3:1? 1 e 2. Mas a serpente mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ele usa as mesmas palavras que Cristo usou, que o Senhor usou na realidade, né? Para com Adão. Adão, de toda árvore comerás livremente. E o diabo repete exatamente isso. Mas ele não repete a segunda, né? Que é a lei. Que não deveria daquele fruto comer. E a mulher bem responde. Eu entendo que ela foi muito bem instruída, tá, amados? Não entendo que houve uma falha ali por parte de Adão. Porque ela sabia que daquele fruto não deveria comer. Não sei se ela que adicionou ou se foi Adão que adicionou o tocar. Porque o Senhor não fala sobre tocar. Então ela adicionou. Não, serpente, o Senhor nos disse que a gente não pode comer nem tocar para que a gente não morra. E Satanás responde ela com uma verdade e uma mentira ao mesmo tempo. E eu gosto de falar isso. Estava conversando com a Eloá hoje. Porque ele realmente falou a verdade. Eles não morreriam na parte física. E ele mentiu. Que eles morreriam espiritualmente. E não foi só o deixar de morrer que seduziu, né, a queda da humanidade. Mas sim o ser igual a Deus. O ser semelhante a Deus. Já não éramos semelhantes? Não foi assim a criação do homem? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim eles foram criados. Mas, em algum momento, sentiram a necessidade de algo. E ali, houve a queda do homem. Para encurtar, né, para o alvo do nosso estudo, Eva come, Adão come. Ali há a queda da humanidade e o pecado entrando no ser humano. O pecado entrando no DNA do ser humano e a única coisa capaz de tirar o pecado agora é a morte de Cristo Jesus. E quando esse DNA é corrompido pelo pecado e é passado a todo ser humano,
É o que nós vemos, né, em Romanos capítulo 5, versos 12. O que Paulo deixou registrado lá? Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte, ela foi passando de ser humano para ser humano. Se vermos né, a genealogia, Adão gera Sete, Sete gera Enos, Enos gera, e vai girando, gera até Noé, Noé gera o Cã, Sem, Jafé, e até chegar aos dias de hoje. Até chegar aos dias de hoje, o pecado está comunicando a toda a semente do ser humano, por conta da queda do ser humano, por conta da queda de Adão, por conta da incredulidade. É o que nós falamos. O pecado não entrou por causa da desobediência. Essa é uma questão. Ah, sim, uma parte ilustrativa, porque foi o homem desobedecer a Deus. Mas principalmente porque o homem não creu que morreria. Por isso entrou o pecado nele. E